Boa tarde a todos, presencialmente e virtualmente. Sou Marta Pimentel, professora da Fundação Dom Cabral, e é um prazer estar hoje aqui moderando um debate sobre mulheres que fazem história, um debate que é promovido pela Fundação Dom Cabral no âmbito do dia, uma homenagem ao Dia das Mulheres, e no âmbito do dia, no âmbito de um projeto de diversidade que temos desenvolvido ao longo dos anos. Eu acho que a primeira coisa é apresentar, ou convidar as nossas convidadas a se apresentarem. Eu começava aqui à minha esquerda, Bárbara, num pitching elevator, nos dá um highlight de quem é você, o que você faz e o que é que você acha que está aqui hoje. Muito prazer, deixa eu só ver se o meu microfone está funcionando. Ótimo, muito prazer, meu nome é Bárbara Monteiro, eu sou estilista e proprietária da marca Mollet, que é aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Além de tudo, eu sou mãe, mulher e também já fui nutricionista. Enquanto designer, eu sou uma autodidata, eu não estudei moda, mas já há 4 anos trabalho no mercado da moda em Minas Gerais. Prazer a todos. Muito obrigada por estar aqui conosco, Mel. Obrigada, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Mel Bracarense, eu sou psicóloga, trabalhei por 15 anos em RH, tenho uma paixão ainda no RH, mas depois da maternidade, a gente tem muita vontade de mudar a minha vida, de buscar algo que fizesse sentido para mim a partir da maternidade. E hoje eu atuo como coach, sou empresária, ajudando mulheres que querem buscar novos caminhos profissionais depois da maternidade, querem empreender, conhecendo suas paixões, aplicando suas habilidades, para que possam fazer um negócio que seja sua cara, né, e terem retorno com isso. Muito bom. Luciana? Eu sou a Luciana Machado, eu sou jornalista esportiva, eu trabalho na Globo, no Sport TV, eu era repórter esportiva, virei mãe. A vida de mãe mudou meus conceitos e as minhas vontades. Aí eu pedi para voltar a trabalhar na produção, que foi onde eu comecei minha carreira no jornalismo. E isso me dá um pouco mais de tempo, eu posso planejar e ter mais tempo com o meu filho. Depois que eu virei mãe, eu conheci a Mel, né, até muito feliz de estar aqui com vocês e com ela, ao lado dela, que é a minha coach, que está me ajudando a encontrar um caminho também, porque eu amo jornalismo e eu amo uma outra coisa, que é a atividade física, eu amo correr. Eu corri a volta da Pampulha com o meu filho, empurrando meu filho no carrinho de bebê, fiz até matéria sobre isso, foi meu encerramento da vida de repórter. E hoje eu tenho um grupo de mães, um grupo de corrida para mães, com parcerias com treinadores, né, porque não é a minha área, e hoje eu incentivo mães, mulheres a se cuidarem. E descobri aí um universo de mulheres incríveis ao meu redor. Hoje eu quero cada vez mais ter mulheres perto de mim. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Com certeza. Gente, eu queria convidar a todos a colocarem as questões que ao longo desses 30 minutos vão surgindo, presencialmente, quem está presencialmente e quem está virtualmente. As questões serão colocadas por escrito e o nosso time nos trará aqui. Eu acho que o meu papel é aqui animar esse debate, então eu vou dar o pontapé de saída aqui numa linguagem desportiva. E eu gostaria de vos colocar, acabou de sair um ranking, na verdade um index do World Economic Forum, que coloca que nós precisamos de 170 anos para conseguir ter igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E esse ranking ele é baseado em alguns dados, eles analisam oportunidades económicas, eles analisam educação, saúde, sobrevivência, política. E, na verdade, esse é um ranking cujo benchmarking é feito em 144 países. E sabem a posição do Brasil? Alguém tem ideia da posição do Brasil nesse ranking? 79. Então, 170 anos para conseguirmos ter igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Quem gostaria de comentar sobre isso? Quem se arrisca? Olha, eu vou te falar uma coisa. Podem ser 170 anos, né, dentro dessa perspectiva. Mas quando eu me vejo num lugar desse, discutindo esse assunto, e cada vez mais, vários canais, várias instituições abertas a trazer esse problema para a discussão, eu fico muito otimista de que seja um tempo menor do que esse,
né? Essa questão da desigualdade ainda é um pouco, não é muito negada ainda, mas já foi muito mais. Eu acredito que na medida em que a gente for discutindo, que a gente for trazendo as questões, tende a acelerar, potencializar isso aí. Por que você tem essa posição mais otimista, assim, de que o ritmo está indo mais acelerado? Olha, eu acredito muito no potencial humano. E quem faz a cultura somos nós, né? Então, se a gente aqui, olha quantos estamos aqui, todo mundo parou aí sua rotina para estar aqui participando. Então, isso me faz acreditar realmente, né? E eu percebo que essa questão do machismo, enfim, dessas questões que causam essa sociedade com esses problemas, muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo, né? Nós somos fruto dessa cultura, a gente produz a cultura e a gente tem o efeito dela, né? E eu acho, complementando o que a Mel está falando, que quando a gente vira mãe e pai, né, é na família que a gente começa a desconstruir tudo que a gente está tentando combater em relação à desigualdade, né? Essa questão da posição da mulher, do homem, dos filhos. Então, acho que é muito na família, se a gente conseguir. Eu acho que os pais, né, os novos pais, eu me considero, não sou tão nova, mas sou uma jovem mãe, né? Eu acho que tem muito isso. A gente quer algo diferente. A gente quer algo novo, a gente quer que o nosso companheiro ou a nossa companheira, com quem você esteja, também tenha essa visão diferente de sociedade, de igualdade. Talvez por isso a Mel acredite, eu preciso acreditar, porque eu estou pondo um menino no mundo para ele ter um mundo melhor do que o que eu estou hoje, e não o contrário. Bárbara, você está num contexto da moda, que é um contexto supostamente mais aberto, assim, para essas... eu acredito muito na moda enquanto um lugar de diálogo. Então, eu não faço uma moda que não tem um propósito de discursar, de atingir o meu cliente com um diálogo raso ou fraco ou nenhum diálogo. A futilidade não tem lugar ali. Mas eu acredito que a consciência é o primeiro fator, sabe? Não saber que nós vamos levar 170 anos, a ignorância é muito ruim. Saber nos faz tentar mudar essa realidade, sabe? Ter a consciência, entender que isso é uma prospecção real para hoje, é importante para a gente mudar esse cenário. E aí ter essa visão otimista, né? Que a gente precisa para seguir em frente e reduzir esses 170 anos. Eu acho que é interessante essa posição. Há uma nigeriana que publicou um livro o ano passado, cujo título gerou muito burburinho aí nas redes sociais, inclusive gerou um TED Talk que eu recomendo. Ela chama Shimananda Adichie e ela escreve um livro que diz: devemos ser todos feministas. Então é um apelo a que essa posição ela seja compartilhada por todas as pessoas, homens, mulheres, brancos, negros, amarelos, jovens, idosos. Então, para todas as pessoas ela faz esse apelo. E é muito interessante que ela conta um caso, estamos em Minas Gerais, o caso faz parte aí da nossa cultura. Ela conta um caso que, quando ela publica isso, o editor foi ter com ela e disse: veja bem, essa questão de se colocar como feminista, isso não é muito favorável à sua imagem, porque mulheres feministas são aquelas que não conseguem encontrar marido. Então, eu gostava de vos ouvir. Imagina a preocupação. Devemos ser todos feministas? Devemos ser todos feministas? Bom, eu vou dar minha opinião que sim, mas eu acho que isso incita um outro questionamento sobre devemos ser todos feministas. Isso diz muito sobre o lugar de fala e o lugar de escuta, porque uma mulher, ela é feminista enquanto lugar de fala, e um homem, ele pode ser feminista, mas numa outra posição, que é a posição da escuta. E eu acho que todos esses papéis feministas, eles devem exercitar sempre a empatia, porque eles são diferentes, mas eles precisam ser exercitados enquanto feminismo, mas com compreensão com o outro. E isso serve para minorias em geral. A posição da mulher ainda é uma posição minoritária em diversos aspectos, e o lugar de escuta muitas vezes não é respeitado, e o lugar de fala também não. Ter empatia com um homem que se diz feminista é importante.
E um homem ter empatia com uma mulher que se diz feminista é o primeiro passo, não é mesmo? É o respeito. Com certeza. Eu acho que você colocou a questão da empatia, então, Mel, eu não sou, obviamente, que eu penso em você, não é? Com essa trajetória de psicóloga em relação a isso. E nós sabemos, assim, um dado importante é que hoje existem mais mulheres do que homens na maioria das organizações. Existem mais mulheres graduadas do que homens e nós ainda temos esse desafio aí na mão. Como é que você vê essa questão da empatia sobre essa perspectiva de devemos ser todos feministas ou não? Tem dois aspectos que eu acho importante a gente trabalhar. Primeiro, conceitualmente, assim, quando a gente fala de feminismo e quando a gente fala do machismo, existe uma visão muito errada, muito equivocada, como se o feminismo fosse o contrário do machismo. Né? Então, muitos homens, por desconhecimento, não posso ser feminista, né? E porque entendem que errado, que o feminismo ele entende que a mulher é superior ao homem e muito pelo contrário, né? O que o conceito do feminismo é a igualdade, direitos e deveres iguais, né? Então, primeira coisa é isso, essa questão conceitual. É importante que a gente fale muito disso, que as pessoas entendam isso, que os nossos filhos aprendam isso, né? Para que eles entendam que dizer que eu sou feminista, estou dizendo que eu trabalho por uma sociedade melhor para todos, independente de homens ou mulheres. Esse é um ponto. Outro ponto com relação a essa questão da empatia, né? Eu concordo muito com você quando você fala desse lugar de fala, né? Por mais que um homem queira entender o que uma mulher passa quando sai à noite, tem medo de acontecer alguma coisa, que a gente tem, o homem se preocupa, por exemplo, se meu marido sair de casa à noite, a pé, ele tem alguma preocupação com a violência urbana, mas muito menos do que eu tenho na cultura que eu cresci, as coisas que eu ouvi, as coisas que eu vi acontecendo. Então, uma insegurança muito maior. Inclusive, dele com relação a mim, né? Outro dia a gente precisou buscar um remédio de madrugada, um dos nossos filhos estava com febre, e aí ele falou, eu vou lá na farmácia buscar, eu falei, ele estava com o menino, eu falei, não, eu vou lá, ele falou, de jeito nenhum, você não vai 2 horas da manhã na farmácia. Cara, imagina, né? E quantas mulheres vivem sozinhas na família, com os filhos, e vão sozinhas na hora que for, quer dizer, que coisa louca que é isso da cultura, né? Então, assim, eu acredito sim que a gente precisa unir forças. Eu entendo que quando a Lu falou sobre essa questão de tudo partir da família, eu entendo que a mulher, na medida que ela foi no mercado de trabalho, tomando mais espaço e conquistando mesmo, contribuindo, né? Porque ela foi convidada a trabalhar por uma necessidade industrial, da economia, não foi simplesmente porque a mulher tem direito a trabalhar, foi uma necessidade, precisava de mão de obra, e aí ela, né? O que acontece hoje também, né? Quando falta uma mão de obra mais qualificada, o que acontece? Elas são contratadas, né? E quando há uma crise, são as primeiras a serem demitidas, né? Então, assim, o que é importante quando a gente pensa no mundo do trabalho? Que na medida em que essas mulheres tiverem mais disponibilidade real, porque a gente fala assim, a mulher tem a mesma disponibilidade que o homem. Hoje, no modelo que a gente tem de família, é impossível. E você está tocando num aspecto que eu gostava de aproveitar esse gancho e até colocar a Luciana nisso, que é assim, o quanto nós, mães, pais, somos responsáveis pela criação desse estereótipo, pela criação dessa e eu fico me lembrando das histórias infantis, dos contos de fada, aquela donzela maravilhosa, sempre posta em sossego, não é? Em casa, recatada do lar, esperando o príncipe encantado que vai chegar. Qual é a nossa responsabilidade nesses mitos que a gente vai criando, na forma como educa os nossos filhos e nesses ditados populares, que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher? O que é que a gente cria com isso? Como é que a gente educa? Eu acho que é realmente parar para pensar no outro. Primeira coisa, você fica grávida, vai ter lá o exame para saber se é menino ou menina. Quantidade de brincadeirinha, provedor, não é provedor, quem vai pegar quem. Eu falo, meu Deus do céu. É o que a gente mais ouve. Agora, o que isso significa? Sabe? Significa para mim um desrespeito. E aí vai comprar uma roupinha de bebê, a cor do bebê. Usar rosa diminui o homem porque parece com uma menininha. Quem criou isso?
Nós, sociedade, criamos isso. Eu fui com meu filho na odontopediatra. Ela só tinha uma escova rosa. Eu falei, por favor, me dá. Eu tenho um menino, Ian, de 1 ano e 2 meses. Meu filho não tem a menor ideia do que é isso. Que cor significa, o que é bom ou o que é ruim, o que é forte, o que é fraco. Joga bola igual a menininha. Esse tipo de coisa fere a autoestima de quando a gente é criança. Então você coloca um menino e ensina para aquele menino que ele pode, porque ele é mais forte, porque ele é um pouquinho mais forte, ele pode empurrar, ele pode desmerecer. Eu acho que o nosso cuidado com o menino tem que ser muito maior, porque é muito mais fácil. O machismo, né, essa questão do poder do homem sobre a mulher, é tão intrínseco nas relações do dia a dia, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar qualquer coisa com os nossos filhos. Eu tento me policiar ao máximo, ele ainda tem 1 ano e 2 meses, mas eu quero ser capaz de mostrar para ele que as coisas podem ser um pouco mais leves e mais igualitárias. Aí eu ouvi de uma pessoa outro dia mas ele vai sofrer bullying. Você vai deixar ele usar rosa? Você vai deixar ele fazer isso aqui? Ele vai... Como é que é? Eu tenho que criar um filho para ele ser forte, para aguentar o tranco e não ser amoroso e igualitário? É muito complicado, assim. Eu acho que a gente tem que ser vigilante o tempo inteiro. A responsabilidade é inteiramente da família. Eu acho que na escola a gente vai replicar o que a gente aprendeu em casa, né? E ensinar através... Eu já ouvi muito falar isso. Na disciplina positiva, a gente tem estudado um pouco isso, sobre como realmente cuidar dos filhos, e tem exemplos de que como uma criança que realmente enxerga o outro com amorosidade e ajuda, e não bate, e não critica, e não faz o bullying, ele ensina os outros meninos dentro de sala, e isso é multiplicado. Então eu acredito realmente nisso. Se eu não acreditar, eu não posso nem pensar em ter outro filho, em criar o meu filho, eu tenho que acreditar. Tem um movimento, desculpa, vai, Bárbara, tem um movimento super interessante que está emergindo aqui em Belo Horizonte, que é uma escola para pais. E é o quanto nós pais precisamos de apoio uns dos outros, para que a gente possa, de facto, criar outros estereótipos, outros paradigmas, porque a gente vive, está submerso nessa cultura, e isso tem um atraso, não é? Isso nos angustia às vezes. Bárbara, você ia comentar? Eu acredito que hoje, no Dia da Mulher, a gente começa a perceber muito fortemente que o papel da mulher, enquanto carga mental desconstruidora, é muito forte. Porque a gente precisa desconstruir os homens também. Mas essa desconstrução, ela também precisa acontecer com o mesmo amor que a gente espera receber enquanto mulher, enquanto igual, etc. E muitas vezes o que eu vejo, por exemplo, na geração de adultos, na minha geração, é que um homem, ele foi criado para ser machista, mas não tão literalmente. Mas muitas vezes ele não sabe ser o contrário, sabe? E essa atitude de entender que muitas vezes você precisa atingi-lo com amor para desconstruir, para ensiná-lo uma postura diferente, mais igualitária, mais feminista, é importante, porque ele não foi criado para aquilo. Eu acredito sim que nas próximas gerações isso vai ser cada vez melhor, né? Somos mães mais feministas que as nossas mães, que as nossas vós. De um jeito diferente. Espero que não leve 170 anos. Gente, eu acho que tem um ponto interessante que você coloca isso, que a gente está falando aí desse histórico, desse passado, do peso dessa cultura. Mas se a gente imaginar, olhar lá na frente, não é? A gente vê que há uma mudança, fala-se em mundo VUCA, mas nós estamos vendo uma mudança naquilo que são as competências necessárias para esse novo ambiente. Então, nós vemos muito assim de uma fase em que a força física era importante, nas conquistas da nossa espécie, o Homo sapiens se sobreviver, nas questões das conquistas territoriais, nessa discussão de quem é dono do território. Depois, na agricultura, a própria indústria inicial pesada, então era o ativo força física era um ativo importante, e nós sabemos que na constituição física o homem, de facto, ele tem esse ativo força física mais desenvolvido que a maioria das mulheres. Nós vivemos num mundo de transição, não é um mundo mais incerto, um mundo mais VUCA, não é mais volátil,
onde se vêm requeridas competências que você está falando, criatividade, design, competências de inteligência emocional, capacidade de lidar com esses ambientes. Isso traz um novo fogo, Bárbara? Isso traz um novo ar? Sim, porque na verdade essas competências elas não são separadas por sexo, né? Assim, hoje em dia realmente a gente tem o uso da tecnologia, das máquinas, a força física ela ainda é necessária, mas ela já começa a ser, né, colocada em xeque pela evolução. A própria evolução. Nascemos sem sisos hoje. Eu acho que isso é alguns de nós. Alguns de nós, eu sou uma. Mas eu acho que isso faz parte realmente da evolução e a gente não tem como continuar segregando universos para julgar a capacidade criativa, empreendedora, profissional ou qualquer outra capacidade. Como desenvolve isso? Assim, essa empatia, essa inteligência emocional, como... Com as experiências, né? A melhor maneira de você desenvolver uma competência é se expondo a situações que fazem com que você se coloque, se posicione e treine, né? Tudo na vida é assim, né? O aprendizado e a prática e a repetição. Na medida que você vai repetindo, você vai estar aberto, né? Sim. Esse conhecimento é mais importante. Entender que a gente se complementa, né? Eu acho que a maior riqueza, eu acho que o feminismo traz é entender que homens e mulheres juntos vamos conseguir fazer a mudança que a gente precisa fazer para preparar, né? Que as novas gerações, enfim, possam vir numa outra condição, né? Luciana, você vive num contexto organizacional de uma grande organização brasileira, não é? Na Globo, sim. E você vê esse anúncio desse mundo VUCA, você está no olho do furacão, a sua indústria, você vê essas competências serem demandadas mais na sua organização, você vê isso, assim, naquilo que você permeia, você vê de facto esse movimento? Eu acho complicado falar assim. Eu acho que existem treinamentos de lideranças, que é o que acontece de fato para começar essa mudança, mas eu acho que começa nas próprias relações dos funcionários, dos colegas, que também demandam uma mudança. Então, hoje, você tem que enxergar a pessoa de uma outra forma. Se você não percebe que aquela pessoa está vivendo uma carga de trabalho muito grande, e que ela não vai dar conta, ela vai adoecer. E isso também é uma nova visão. E eu acho que as empresas estão tentando, mas eu não me sinto nem à vontade de falar isso de onde eu trabalho, que eu acho que não me cabe muito. Só o meu pequeno universo de produtora, e sim, mas eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que com mais mulheres hoje, em cargos de chefia, isso é mais possível. Quando a mulher se enxerga como feminista, e não como a Mel falou, já comentou antes, quando a gente entra, né, numa empresa, em qualquer empresa, e você fala das suas competências mais masculinas, então, assim, as competências não são do gênero. Então, quando você percebe que você pode aproveitar o que é seu, genuíno, para o bem da empresa, eu acho que isso acontece de forma mais tranquila. Porque esperar de uma mulher também que ela seja muito macho, né? Não tem que ser. Não tem que ser. Nós temos um programa aqui na Fundação Dom Cabral, tem 5 anos, o Women Global Leaders, que nós fazemos em parceria com a Smith College, uma escola americana, que tem exatamente esse papel de empoderamento de lideranças femininas. E nós temos visto que, naquilo que tem emergido na literatura, de que existem, de facto, empresas que têm nas suas políticas movimentos como esse que está dizendo, de poder ter lugar para todo mundo, na sua própria identidade, sem ter que ter um espaço diferente, ou ter que assumir o papel do outro. Sim. E é muito interessante que acabou de sair um artigo da revista Exame, que mapeia quem são as empresas que estão, uma pesquisa feita pela FGV, quais são as empresas que estão, de facto, tomando a liderança nesse processo, e a Coca-Cola é uma das que vem como número 1, e é muito interessante porque eles têm na sua política global
uma meta de, em 2020, em 2020, ter tantas mulheres quanto os homens em todos os níveis organizacionais. E nós tivemos a oportunidade, na época, conversar na Coca-Cola, na construção desse programa, e elas colocavam exatamente como era difícil esse funil, porque, na verdade, uma entrada grande de número de mulheres, mas uma perda ao longo do caminho. Então, o que é que a gente pode fazer para não perder ao longo desse caminho? Eu acho que o papel de ser mãe, ele tem um momento que ele talvez comprometa essas trajetórias. Acho que o seu caso é esse, não é? Você sai da organização, mas não será possível conciliar? Será que a gente tem que perder esses talentos? Aí que tá. O emprego formal. O que acontece? Na medida em que a mulher se sobrecarrega com o papel de mãe, de dona de casa e tal, em algum momento, em algum pedaço vai faltar. E normalmente falta no trabalho, né? Então, na medida que os homens, e é uma coisa que eu mais acredito, e enfim, é o que eu falo na minha casa, é o que eu levo para as pessoas, na medida que os homens assumirem cada vez mais os seus papéis como pai, como esposo, como esse exemplo de participação na família, dos cuidados com o filho, dos cuidados da casa, uma mesma situação, uma igualdade nisso, isso vai permitir à mulher ter uma condição de disponibilidade, de igualdade no mundo do trabalho também. Então hoje, por exemplo, se a gente está aqui e toca, Deus me livre, me acontece uma coisa com um dos meus filhos, vão ligar para mim ou para o meu marido? Quem adivinha? Né? E provavelmente se ligar para ele, ele vai me ligar para saber o que eu quero que ele faça. Carga mental. Não é? Oi, então, carga mental. É cultural. Agora, na medida em que eu estou dando um exemplo, assim, né? E se ele estiver me vendo, vai falar, ai, o que você está falando isso? Maribel, hoje já vai. Hoje tem, né? Mas, na medida em que ele se torna um pai, e ele tem feito esse trabalho, né? Desconstruindo o modelo que ele teve do pai dele, o modelo que ele observou do avô dele, para ser um pai muito mais afetivo, muito mais presente, o pai que busca na escola, que leva na escola, que vai na reunião, que faz o para casa. E libera a mulher para que ela possa ter uma vida mais equilibrada, ter mais espaço para a vida profissional. Então, assim, eu trabalho só com mulheres, na maioria mães, e eu vejo todos os dias. Quando elas saem do trabalho corporativo, muitas vezes exatamente por essa dificuldade de equalizar. E as famílias cujos maridos são mais participativos, os pais são mais presentes, as mulheres, mães, tendem a ter mais equilíbrio nesses papéis, né? Conseguem projetar mais suas carreiras, conseguem atingir mais objetivos. Eu tenho até um exemplo, que eu acho que o problema é o emprego formal. Por isso que essas mães, não à toa, te procuram, porque elas precisam de um tempo maleável, poder ficar com os filhos. Eu tenho horário de trabalho para cumprir. O meu marido é músico e empresário. Eu ainda não sabia que essa coisa de escolinha tem período de férias, né? Então, assim, fui pega de surpresa, não me planejei, a verdade é essa, tudo para mim é novo, é sensacional. E aí, eu estava trabalhando de plantão, e aí a escolinha entrou de férias. Meu marido ficou uma semana em casa com meu filho. Eu não tinha a menor possibilidade de fazer isso. Mas ele só pode fazer isso porque ele é dono do negócio dele. Então, quando a gente pensa ao contrário, se eu fosse dona do meu negócio, eu ia poder fazer a mesma coisa. Então, quando a gente olha para o outro lado, para o papel do homem, para o que ele também pode fazer, então, tem empresas, a gente até conhece, né, uma amiga nossa, que falou que ela podia levar o filho para o trabalho. O homem também podia. Imagina se o homem pudesse levar o filho para o trabalho. Quer dizer, hoje nem a mulher pode, imagina o homem. Mas, assim, olhar para isso de outra forma. Ou seja, medidas políticas organizacionais, medidas que podem ajudar, facilitar esse processo de... Mas isso tudo também é uma esfera micro, né? Eu acho que a licença paternidade de 7 dias versus licença maternidade de 4 meses é uma coisa muito macro e que afeta as organizações. É claro que empresas de grande porte têm uma capacidade de criar políticas organizacionais que vão de encontro, que vão contra essa questão da licença paternidade tão curta e da maternidade tão longa. Mas
empresas menores não têm condição se isso não for uma política maior a nível nacional, com estímulo, incentivos e etc. A igualdade, ela tem parte de várias esferas, é micro, é dentro de casa, é na organização, é na política. E nesse sentido, os movimentos sociais, eles são interessantes, porque eles endereçam. Nós vimos hoje o movimento da Marcha das Vadias, não é? No caso do Canadá, que contaminou o mundo inteiro. Vimos o movimento das mulheres nos Estados Unidos, em movimento de Hollywood. Nós temos a arte anunciando, a arte ela costuma anunciar, com várias obras, vários museus que estão abrindo a possibilidade a movimentos. Esse ano são no mínimo 6 para exposições femininas, então há um borbulhar na sociedade em relação a esse tema. O incrível da arte é que ela não é guerra, é que ela é bela, ela com amor. Ela fala com amor. Ela comunica com amor, né? Assim, é óbvio que existem movimentos sociais que são mais violentos, etc., mas a arte é insubstituível enquanto movimento social e diálogo e discurso e como ela atinge a população. E aí, Bárbara, eu queria saber o que a arte está anunciando. Você está anunciando uma coisa diferente dessa discussão feminino-masculino, então eu queria fechar abrindo, não é? Abrindo um novo diálogo, o que é que você está, enquanto arte, anunciando nessa sua trajetória? Na verdade, eu trabalho com vestuário, né? E eu comecei sem separar, sem segregar gêneros, não me intitulando como uma marca sem gênero, mas eu sempre fiz roupas para pessoas. E em um determinado momento, isso começou a se transformar em uma discussão de outras marcas também, que se posicionam enquanto sem gênero. Mas ainda assim, eu acredito muito fortemente que a discussão da roupa sem gênero, da moda sem gênero, ou de qualquer coisa sem gênero, já está sendo ultrapassada em um nível mais evolutivo para a discussão. Você dizer que uma roupa é sem gênero diz que 2 universos que são segregados naturalmente têm que se esforçar para se unir. E quando eu falo que eu acredito numa moda pós-gênero, que não segrega, ela não diz para quem é a roupa. Eu não digo que ela é para homem, nem que ela é para mulher, nem que ela é para homem e mulher. Ela é para pessoas, ela é para corpos, ela é para diversas idades, ela é para seres humanos. Quem diz qual é a relação que aquela roupa tem com a própria identidade é o consumidor, é quem consome aquilo. E é por isso que eu acredito muito em uma nova era, essa era do pós-gênero, é pós-discussão, é ultrapassar isso em um limite mais otimista, que agrega e não segrega. O unissex ainda segrega. Muito chique. Algumas palavras finais, Mel? Eu quero agradecer a oportunidade, né? E vamos continuar a conversa, mesmo sem a transmissão. Tá uma delícia. Gostaria de colocar alguma coisa, Luciana? Agradecer mesmo por estar aqui. E aqui isso é uma oportunidade de diálogo, né? Às vezes a gente tenta conversar com os amigos, os poucos amigos, e precisa de muito mais, né? A gente precisa disseminar essa discussão para a gente realmente chegar num lugar melhor. Bárbara? Eu acho muito importante, né, esse tipo de diálogo, porque é de uma esfera menor que a gente passa para maior. E eu agradeço por estar aqui conversando com todos. Eu queria agradecer também em nome da Fundação Dom Cabral. Acho que a Dom Cabral tem uma voz proprietária, ela pode ajudar e contribuir, e ela está a fazer esse movimento. Aliás, é muito interessante porque quando nós lançamos esse programa do Women Global Leaders, ele veio na sequência de uma provocação que foi feita por uma das nossas conselheiras do Conselho Internacional da Fundação Dom Cabral, dizendo, olha, nós precisamos de vozes da academia, como a Fundação Dom Cabral, vozes que possam avançar nesse movimento. Então, para nós, sintam aqui uma casa que está aberta a esse tipo de diálogo, e será um prazer sempre acolher todo mundo nessa trajetória.